meninos, tudo bem com vocês? Hoje, 23 de abril, teremos aulas de matemática agora. E o nosso conteúdo lá do livro está falando sobre fração. Vamos ver? Olha aqui, ó. Fração, olha, frações. Aqui está a professora, duas meninas e dois meninos. Vamos ver? Aqui eles pegaram. O círculo está inteiro. Aqui ele dividiu no meio. Um meio. Aqui ele já dividiu esse círculo em três partes. Ficou 1/3. Aqui, 1/4. 1/5. 1/6. 1/7 e 1/8. Então, pegou o círculo e dividiu em várias partes. Vamos dar início lá. O texto a seguir sobre o sono. O mistério do sono. Tem gente que gosta de acordar cedo. Tem gente que detesta. E tem gente que dorme em horário que pode parecer esquisito para a maioria das pessoas. O cientista Leonardo da Vinci, por exemplo, dormia cerca de 15 minutos por hora durante as 24 horas do dia. O imperador Napoleão Bonaparte, por sua vez, deitava-se antes da meia-noite e acordava às 2 horas da madrugada para trabalhar, deitando-se de novo às 5 para levantar às 7 da manhã. Os cientistas vêm estudando o sono para tentar desvendar os seus mistérios, mas ainda estão longe de determinar o que é normal ou não. O ser humano passa cerca de 1/3 de sua vida dormindo. Isso poderia parecer um desperdício. Se dormir não fosse tão importante, o ritmo acelerado do mundo moderno leva o homem a tentar resistir o sono. Este fenômeno, que consome uma parcela tão significante do seu tempo, no entanto, ele sempre acaba se rendendo e dorme. Vamos lá, olha aqui. Podemos representar a parte da vida que a maioria dos seres humanos passam dormindo, por meio de uma figura e uma fração. Veja, ele pegou um inteiro e dividiu em 3 partes, sendo que essa parte daqui de cima, ela é chamada de numerador. Ela indica quantas partes foi consumida, quantas partes foi pintada. Foram aqui, ó, pintadas na figura. A parte de baixo é chamada de denominador. Ela indica quantas partes foram repartidas aqui na figura, ó. Olha aqui, bem aqui embaixo vai dizer, ó, para representar a fração 1/3, o inteiro foi dividido em 3 partes iguais e uma dessas partes foram pintadas. Olha aí. O inteiro representa a vida inteira de um ser humano e o quadrinho pintado, a parte da vida que ele passa dormindo. Vamos lá? Olha aqui. Os inteiros a seguir são diferentes, mas todos eles foram divididos em partes iguais. Observe as partes coloridas dos inteiros representadas
por frações. Ó, 1/2. O inteiro foi dividido em duas partes iguais e uma delas foram colorida. Olha aqui. Olha aqui, esse aqui já é diferente. 4/6. Viu? Ele foi dividido em 6 partes, mas 4 delas foram pintadas. Aqui, ó, esse aqui, ó, foram divididos em 8 partes, mas somente 6 partes foram pintadas. Aqui foram divididas em 10 partes iguais, mas somente 3 partes foram pintadas. Tá bom? Vamos lá? Na fração 6/8, o número 6 é o numerador e o número 8, o denominador. Vamos lá. Número 6, numerador, indica o número de partes que foram consideradas. 8 é chamada de denominador, indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Leia as frações. A leitura das frações depende do denominador. Vamos lá, então. Vamos lá. Denominadores de 2 a 9, lemos o numerador seguido da leitura do denominador. Observe ao lado. Tá aqui. Agorinha a gente vai ler. Denominadores iguais 10, 100 e 1000, lemos o numerador seguido das palavras décimos, centésimos, milésimos, respectivamente. Vamos lá? Olha aqui, ó. 1/2, 1/3, 4/6, 6/8. Olha aqui agora. Quando ele parte para o 10. 3/10, 12 centésimos, 1 milésimos. Vamos lá. Demais denominadores. Lemos o numerador, depois o denominador, seguido das palavras avos. Pessoal, quando ele até o 10, você fala décimo. Quando chega no 11, você tem que acrescentar esta palavrinha, avos. Tudo bem? Vamos prosseguir. 8, olha aqui como que a gente lê, ó. 8, 15 avos. 15, 25 avos. Viu? Passou do 10, a gente acrescenta a palavra avos. As frações representam parte de um inteiro. O denominador dá nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Olha aqui, vamos aqui na atividade. 1. Complete o quadro escrevendo a fração que corresponde à parte colorida das figuras e leia de cada uma. Vamos lá? Vamos fazer a leitura delas? Aqui, ó, por exemplo, você vai olhar aqui as partes pintadas, vai colocar o numerador e o denominador e aqui você vai escrever a leitura dela. Tudo bem? Certinho? Então, aí, para vocês ver, eu coloquei também uma atividade aqui para vocês sobre fração. Olha aqui, vamos ver? Ó, essa aqui, ó. Registre
os números decimais. Escreva as frações que representem as partes pintadas e depois os seus respectivos números decimais. Olha aqui, ó. Você vai colocar a fração aqui e vai colocar o número decimal aqui. Professor, eu não sei sobre um número decimal. Vamos supor que ela deu 1/10. Como que você vai colocar o número decimal? Você vai contar depois da vírgula. Se é 1/10, você vai colocar o número decimal 0,1, que deu 1/10. Tá bom? Vamos lá? Então, vocês fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá?